Eu tenho uma palavra da parte de Deus para falar com os irmãos. Eu quero que você curve a sua cabeça, que você libere seu espírito. Levante sua voz. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir, então enquanto você ora, o Senhor já vai começando a ministrar algo no seu coração. Levante sua voz um pouco mais alto. Senhor, oramos nessa manhã, Senhor, para que o Senhor manifeste graça sobre graça. Senhor, declaramos, Senhor, que existe algo da parte de Deus para ser ministrado no coração de toda a igreja. Eu creio que, assim como o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Colosso, ele disse que Cristo é tudo em todos, assim nós teremos também a revelação da centralidade de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é a luz que ilumina os nossos dias. Eu declaro, assim será, o Evangelho da Graça será ministrado para todo e qualquer ser humano que esteja aqui. No nome do Senhor Jesus, amém, amém. E amém. Amém, irmãos, eu quero falar com vocês sobre a centralidade de Cristo. Fala comigo, centralidade de Cristo. Aleluia. Isso é muito importante porque nos outros domingos nós viemos falando sobre coisas importantes, que é a respeito da restituição. Quem se lembra? Na semana passada nós falamos sobre a restituição da herança hereditária. Os irmãos se lembram disso? Então, no último domingo falamos sobre um tema muito relevante. E hoje a gente vai seguir um pouco falando ainda de Cristo, para a glória de Deus. Eu quero que você entenda que o Evangelho foi pregado de maneira simples, mas muito eficaz na semana passada e hoje vai seguir fazendo algo, amém? Bom, para começar, nós recebemos muitos testemunhos durante a semana e algo que me marcou e eu queria compartilhar com os irmãos. Porque muitas vezes a gente prega a palavra e a gente não tem acesso a todos os testemunhos, né? Geralmente o pastor recebe mensagens. E algo que ele compartilhou conosco e eu queria compartilhar com vocês é um testemunho muito bonito. Quero que você preste atenção, que vai te edificar muito. Bom dia, pastor. Quero compartilhar o meu testemunho com o Senhor e com a igreja. Olha, compartilhar os grandes milagres que o Senhor fez em minha vida e na minha família. Alguns deles porque foram vários. Se fosse mencionar todos, levaria muito tempo. O Senhor é bom o tempo todo. Pastor, em março fiz um exame de rotina e o exame saiu um resultado que nos surpreendeu. Me diagnosticaram com câncer de cólon. Me derivaram para a cirurgia. Tive que repetir o exame muitas vezes. Muito difícil e com muito sofrimento. Mas em cada momento o Senhor estava comigo. Ele nunca me abandonou, sempre confiei nele. Foram tantas orações, tantas pessoas que estavam juntas em oração. A célula estava conectada e sempre oravam comigo. Eu não aceitei que era comigo, que estava passando isso na minha vida. Quando o médico falou que tinha câncer, ele repetiu várias vezes, porque eu sentia tanta paz naquele momento que parecia não ser meu diagnóstico. Eu falei, tá certo, vamos enfrentar, mas vai dar tudo certo. O último exame que eu fiz foi para saber exatamente onde operar, mas para a glória de Deus não encontraram nada, estou curado. Minha irmã Carmen também foi curada de câncer no útero e minha sobrinha que sofreu um acidente está bem. Glória a Deus. Pastor, tenho tantas coisas para agradecer que o Senhor fez em minha vida, que minhas palavras não alcançam. Aleluia, que precioso, né? Irmãos, e na semana passada na verdade eu creio que nas últimas semanas a gente vem falando de coisas muito impactantes, né? São simples, mas fortes. Amém? Quem testifica? Quando a gente toca em assuntos como esses, tocamos em temas muito sensíveis, né? Então, por exemplo, a gente toca no assunto familiar, a gente toca num assunto pessoal, porém, nem todos têm uma vida feliz, verdade ou não? Nem todos têm uma história, uma boa história para contar nessas áreas que a gente vem falando cerca da restituição, verdade ou não? E por isso, uma pergunta que chegou essa semana é uma pergunta muito sincera, muito verdadeira, e que levou o pastor a escrever sobre isso, que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. A pergunta foi, é possível ser feliz sem ter uma família ideal? Vou repetir. É possível ser feliz sem ter uma família ideal? Sim ou não? Sim? Só essa parte está respondendo. Vou falar. Não. Sim? Aleluia. Aleluia. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque essas perguntas, elas são muito pragmáticas. E não existe uma resposta que simplifique tudo. Então, quando eu estou falando isso para os irmãos, eu quero dizer que depende da idade que você está passando. A crise existencial, ou como o nosso querido irmão falou,
os nossos desertos, muitas vezes são limitados pela etapa da vida que nós estamos passando. Então, eu quero dar um exemplo para você. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu passei por uma grande crise existencial. Eu tinha que escolher a faculdade, a carreira que eu ia seguir por toda a minha vida. Amém? Amém? Faz sentido para vocês? Vocês passaram por isso? Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu entrei num site e eu fiz um famoso teste vocacional. Quantos já fizeram? Já fizeram? E é muito engraçado os testes vocacional, né? Porque não tem nada a ver. Você gosta de futebol? Lá. Aí do nada, bom, você vai ser... O meu saiu que eu ia trabalhar com educação física. Aí eu repreendi no nome de Jesus. Mentira, nada contra a educação física. Só que não era o que eu queria. E aí me confrontou. Aí eu fiz meu teste vocacional e enfrentei uma grande crise. Porque eu queria saber o meu propósito de existência. Eu queria saber para que eu fui criado. Porque uma pessoa com 17 anos, com todo respeito, como que pode escolher o que vai fazer pro resto da vida? Não é verdade? É muito difícil, né? E naquela temporada foi uma grande crise para mim. Agora já não mais. Mas naquela temporada foi. Às vezes você tá solteiro, recentemente a gente fez o Amor que Pensa e foi uma benção, né? Quantos foram abençoados? Quantos receberam cartinha? Não, de quem? Engraçado, terminou aqui o Amor que Pensa, os irmãos cheios de cartinhas. Eu falei, quem te mandou aí? Mentira, gente. Mas eu quero te dizer que provavelmente se você está pensando em relacionar ou está relacionando. E é uma grande crise com quem eu vou me casar, por que eu estou aqui, quem é a pessoa correta. Não é verdade? Os irmãos testificam isso? Sim ou não? Sim ou não? Se você é um pouco mais adulto, já é casado, você enfrenta outro tipo de crise, que é o financeiro. Gui, você não me conhece, eu sou jovem e enfrento também. Mas mais os adultos. Não é verdade? Então, o que eu quero te dizer? A pergunta, ela depende, não é verdade? Então eu quero te dizer que eu quero afirmar muitas coisas nessa manhã para você. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus é bom. Você crê nisso? Todas essas coisas que a gente acabou de falar são coisas boas e relevantes para a nossa vida. E uma vez que nós amamos ao Senhor, o Senhor se importa com essas coisas. Amém? Os irmãos testificam isso? Então, todas as coisas são boas e o Evangelho revela a intenção de Deus de nos abençoar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente pensa assim, Deus pode fazer todas as coisas. Sim ou não? Você pensa assim? Você tem essa convicção que Deus pode fazer todas as coisas? Mas muitas vezes você pensa que Ele não quer fazer. Como assim, Gui? Eu vou ler um texto para você entender melhor. Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o 41. Aleluia. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. O leproso se aproximou de Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. E no verso 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse, eu quero, seja abençoado. Então, qual que é a diferença? Eu sei que Deus pode fazer, mas eu não tenho a convicção se Ele quer fazer na minha vida. Muitas vezes a gente está na cela, a gente escuta muitas pessoas falando o quê? Recebendo as bênçãos. E a nossa vez não chega? O irmão recebeu uma promoção, o irmão está ganhando bem, o irmão está se vestindo melhor, o irmão está prosperando. O irmão virou médico. E quando que vai chegar a minha hora, meu Deus? Quando é que chega a minha hora? E muitas vezes a gente crê que Deus pode fazer na vida do outro, mas a gente não crê que Ele quer fazer na nossa vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o que eu quero dizer? O leproso encontrou em Jesus a resposta para uma das maiores dúvidas que muitos filhos de Deus têm. A questão não é se Deus pode fazer milagres ou nos abençoar, porque eu creio que todos os irmãos têm essa convicção. A gente sabe que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, ou em outras versões, graciosamente mais do que a gente pensa, do que a gente fala. Mas será que Ele vai fazer na minha vida? Sim ou não? Os irmãos creem que Ele quer fazer? A resposta está em Marcos, irmãos. Deus, o leproso, suplicou, Senhor, faça algo pela minha vida, eu sou leproso. E Deus disse uma palavra muito simples. Ele respondeu ao leproso, eu quero. Só um amém? Eu vou falar de novo, talvez você não pegou essa chave. Eu quero. E essa resposta não é para o leproso, é para a gente. Deus quer. É uma afirmação muito poderosa. Isso revela o coração de Deus em querer fazer algo. Em querer curar, em querer prosperar, em querer que nós como igreja avancemos. Amém? Faz sentido? Revela o coração de Deus para que cada uma das nossas necessidades sejam cumpridas em Cristo Jesus. Bom, você já entendeu que Deus quer fazer um milagre na sua história, assim como Ele fez na vida do leproso em Marcos 1.
Mas muitas vezes eu quero deixar esse tema mais profundo. Presta atenção aqui no que eu vou te falar, olha para mim. Você sabe que Deus muitas vezes ele não se move só pela necessidade. Ele também pode se mover para te mimar. Como assim, Gui, para mim mimar? Exato. Às vezes Deus faz porque Ele quer te abençoar, você está debaixo de uma necessidade, mas às vezes Deus faz só porque Ele é bom e Ele quer te mimar. Gui, não creio nisso. Vamos ler na palavra. Em Mateus 14, do verso 28 ao 30, a palavra diz assim: Pedro, em meio à tempestade, olhando a Jesus caminhar sobre as águas, ele olha e fala: Senhor, muito legal, você está surfando sem prancha. Posso ir contigo? Olha o que o Senhor vai dizer. Bom, vamos ler tudo, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Eu quero te dizer, qual o motivo de andar sobre as águas? Para que serve? É uma pergunta justa, não é? Para que serve andar sobre as águas? Eu tenho para te responder agora, nada. Serve para nada. Nesse aspecto, Pedro andou sobre as águas para nada. Mas por que Deus deixou ele caminhar sobre as águas? Não havia necessidade de um homem andar sobre as águas. Jesus andando sobre as águas é algo maravilhoso. É algo para engrandecê-lo. Mas e um homem andar sobre as águas? Por que ele caminhou sobre as águas? Porque ele quis mimar. Não tinha motivo. O leproso, Gui, eu até entendi. Ele era leproso, ele precisava ser sanado. Mas nesse caso não tinha motivo. Não havia algo pelo qual Jesus deixaria um homem andar sobre as águas. Qual que é o motivo que mais explica isso? No final, eu quero te dizer. Nós temos um Deus que nos mima. Pedro caminhou sobre as águas porque ele foi mimado, porque ele era amado de Deus. Amém? 2 Coríntios 1, a partir do verso 20. Tem muito versículo hoje, né, Ruth? Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Pode deixar o texto. Eu quero te ensinar 2 princípios desse texto. Primeiro, por que a gente fala amém? Amém? Aleluia, entenderam? Colocamos em prática. Pois em Cristo Jesus nós temos o sim para cada uma das nossas promessas. Gui, eu quero ser médico, já tenho o sim. Gui, eu quero prosperar, já tenho o sim de Deus. Gui, eu quero ser sanado, já tenho o sim de Deus. Eu tenho uma piscina em casa, quero caminhar sobre as águas. Bom, tenta. Você já tem o sim de Deus para cada uma das suas promessas. E por essa razão nós dizemos, e graças a Deus. Porque nós temos o sim para cada uma das nossas promessas e por isso dizemos, como aquele que recebe. Amém? Assim é. É uma concordância espiritual. Não é uma fala cristã que todos falam em meio à igreja. É por esse versículo. E isso é muito diferente, porque se vamos ao Velho Testamento, a lei condiciona o sim de Deus ao cumprimento de leis. Mas agora já não estamos mais baixo a lei, agora estamos baixo a graça. Agora não fazemos algo pela performance. Nós temos em Cristo Jesus o sim. Por que nós temos o sim? Porque somos cumpridores fiéis de uma lei, de uma doutrina? Claro que não. É de graça. Favor imerecido. Antes a lei dizia, eu tenho que fazer. Deuteronômio 28, ele estipula muitas coisas que nós deveríamos fazer para merecer algo. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Agora, se você não obedecer, você será altamente amaldiçoado. Porém, a partir de Cristo Jesus, todas as nossas maldições estavam na cruz do Calvário. Faz sentido para alguém? Porque maldito seja aquele que morresse no madeiro. Profeta Isaías, eu quero te dizer que ele morreu numa cruz para que todo aquele que estivesse em Cristo já não fosse mais maldito, mas fosse abençoado. Eu quero te dizer que a lei é muito rigorosa. A lei dos mandamentos, ela determina que a bênção dependia de performance, mas agora a graça de Deus depende do quê? De crer, fé em Cristo Jesus e na obra consumada. Então, se você está aqui e você crê na nova aliança, tudo mudou. A resposta já foi definida em Cristo Jesus. É sim, e nós dizemos amém. Porque nele temos todas as coisas. Faz sentido para vocês? Amém. Aleluia, está saindo virtude. O problema principal surge quando colocamos uma bênção específica como centro da nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Nós já temos tudo. E em Cristo Jesus somos mais que por aquele que nos amou. Mas existe uma diferença entre legalidade e experimentar.
Legalidade eu sei que eu sou mais que vencedor, mas porque nem todos são vencedores, nem todos têm êxito em tudo que fazem. Não está escrito que somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Porque existe uma simples diferença entre ter algo por legalidade e ter algo experimental. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos muitos advogados aqui, ou talvez só o Peters, mas você sabe que você sendo filho do seu pai, você tem direito à herança quando ele morrer. Sim ou não? Você tem o direito, isso te dá uma legalidade. Está escrito que se você morrer, você vai herdar. Porém, como que eu faço para aceder à herança? Para aceder, ó. Acessar a herança. Muito obrigado. Como que eu faço para acessar a herança? Que meu pai já me deu. Ele tem que morrer. Na verdade, não. Você pode desfrutar de tudo que o seu pai tem muito antes de que ele morra. Porque existe uma diferença entre legalidade e experimentar. Sabe, eu conto essa história sempre no curso de madurez, mas conta-se um pregador, ele foi visitar uma senhora, já era velhinha, e ela... Anciã, né? Velhinha é feio. Ela já era anciã, já havia passado uns anos, e ela era analfabeta. E conta-se a história que, basicamente, chegando lá, ele viu um quadro na parede. E esse quadro tinha uma folha escrita com várias coisas. E ele começou a ler. Falou, começou a ler, e ele se deu conta que era muito mais importante do que ela achava. E ele perguntou para ela, você sabe o que é isso? Ela falou, não, eu trabalhei muito tempo para um senhor que era muito rico, e ele morreu. Quando ele morreu, ele me deu esse papel. E aí, provavelmente, os mais inteligentes já sabem do que se trata. Muito interessante que o pregador falou, posso levar? Porque eu acho que isso é muito importante. Ele levando ao advogado, o advogado começou a analisar. Ele falou, olha, se trata disso. Voltando para a casa da senhora, ele pegou o papel e ele disse assim para ela, olha, isso se trata de um testamento. Toda a herança dele era sua, mas porque você era analfabeto, você nunca conseguiu ler, então você nunca acessou. Direito legal, ela tinha. Experimental, era pobre. Faz sentido para alguém? Ela tinha tudo, mas não vivia como vencedor, não vivia com as riquezas que ela tinha disponível, porque ela não sabia ler. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, nós temos o sim de Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e por aí, nós entendemos que temos tudo em Cristo, mas por que não desfrutamos de tudo que Cristo já nos deu? Porque não estamos experimentando. E, bom, o problema de tudo isso que eu estou falando é que surge algo no nosso coração, em várias etapas das nossas vidas, que é a questão de, eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas promessas da parte de Deus, mas será que por aí eu não estou amando mais a promessa, mais aquilo que Deus me chamou para cumprir em meio à vida, do que o próprio Deus? O tema da mensagem de hoje é a centralidade de... E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes Deus chamou a gente para construir uma família, ter filhos, para a gente edificar uma faculdade, não é verdade? Porém, muitas vezes, a gente, eu vou dizer igual minha mãe me dizia, a gente se embriaga com aquilo que Deus nos dá. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas vezes, o problema principal não é quando você tem promessas na sua vida. O problema é quando o centro da sua vida se torna a promessa. Parece muito filosófico o que eu estou falando para você hoje. Mas eu quero que você entenda que isso acontece com muita frequência. E isso acontece porque somos humanos, temos necessidades, sonhos legítimos. Mas muitas vezes colocamos o quê? Os bois na frente da... Muitas vezes a gente ama mais as bênçãos do que aquele que nos abençoa. E isso é um problema. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Fazer isso inverte a geografia. Presta atenção que eu quero te ensinar algo de geografia. Presta atenção que eu quero te ensinar algo de geografia. Existem duas leis que regem o nosso planeta. Existe a primeira lei, que é a lei da rotação. O que quer dizer a lei da rotação? Quer dizer que o nosso planeta, ele gira em torno do seu próprio eixo. E isso vai delimitar o dia e a noite. Amém? Estão me seguindo? Mas existe uma segunda lei que chama lei da translação. A lei da translação, ela diz que enquanto ele está rotando, ele gira em torno do Sol, mas sempre em relação ao Sol. Vocês me entenderam? Existe um movimento de rotação que gira em torno do seu próprio eixo e existe a translação da Terra, que é a Terra rodando em meio ao Sol. A translação leva 365 dias. Uma volta completa da Terra em torno do céu determina nossas estações, verão, inverno, tudo. Determina o nosso ano. O
que eu estou querendo dizer com isso? O que tem a ver a geografia com a centralidade de Cristo? Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz. Presta atenção. João Batista, quando ele chegou e começou a proclamar em meio ao deserto, ele olhou para Cristo e falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele viu Cristo, ele disse também: olha, eu estou levando uma mensagem para vocês, mas eu não sou a luz. Eu vim falar daquele que é a luz. E quem era a luz? Cristo era a luz, Cristo é a luz. Então deixa eu te contar uma coisa, se até a geografia diz que o nosso planeta gira em torno da luz, que é Cristo, o Sol, em Apocalipse 12 conta uma história de uma mulher que está revestida do Sol. Quem é esse Sol? Cristo. Está revestida de Cristo, Cristo é o Sol. Então nós estamos girando em torno de Cristo. Nós não podemos nos embriagar com algo que Cristo nos deu. A luz que vem de Cristo é aquilo que nos move. Segundo Daniel, ele fala que Deus é aquele que coloca reis e tira reis do lugar. Segundo Daniel, fala também que Deus é aquele que estabelece e troca as estações. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a centralidade é Cristo em nós. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala uma das afirmações mais bonitas que eu já vi em todo o evangelho. Ele fala que Cristo é tudo em todos. Sabe o que significa isso? Ele é tudo que você precisa. 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 O que eu quero falar para você é sobre a centralidade daquele que é o nosso Senhor. O que eu quero falar é que todos nós passamos por isso. Em nossa vida, muitas vezes a gente vive coisas. E bom, eu tenho 2 exemplos para te dar sobre isso. Sobre maneiras de tirar Cristo do centro. Eu tenho a minha e a do pastor Tiago. Eu vou contar a minha, mas depois eu quero mencionar a do pastor Tiago. Sempre que ele escreve algo, eu trato de pôr os meus exemplos, porque eu acho que fica mais verdadeiro, né? Mas o exemplo dele foi tão precioso que eu não tenho como não mencionar. O meu exemplo é muito simples. Quando eu cheguei na Argentina, eu fui embriagado por uma coisa chamada medicina. Quantos testificam? O calendário da faculdade ditava meus dias de folga. O calendário da faculdade ditava quando eu ia viajar para o Brasil. O calendário da faculdade ditava quando eu ia dormir mais de 8 horas pela noite. Mas você sabe, isso não é discurso de uma pessoa que fracassou. Porque você escuta muito, né? Discurso de pessoas que fracassam e que falam: nossa, mas a faculdade virou o centro da minha vida. Não, eu sigo avançando para a honra e a glória do Senhor. Sigo avançando na faculdade, aprovando todos os exames, vou me formar em 3 anos, graças a Deus. O que eu quero te dizer agora é que não é um discurso de alguém que não avançou, é um discurso de uma pessoa que entendeu que mais vale Cristo no centro. Cristo é aquele que limita a minha vida. Cristo é aquele que fala para onde eu vou, se eu vou para a direita, para a esquerda. Mas uma vez que eu coloco a medicina sobre Cristo, eu estou alterando a geografia do princípio. Amém? Então, o que eu estou te dizendo? Esse é o meu exemplo. Aprovar um exame se tornou quase o centro de tudo. Eu vivia em prol de aprovar um exame. Hoje eu aprovo, mas baixo o favor de Deus. É uma vida no descanso. Existe um devocional do pastor Luiz que chama No Divã da Graça. Eu vivo minha vida universitária no Divã da Graça. Existem muitas pessoas que falam: eu vou me casar quando eu me formar. Você está invertendo os valores. Deus não te chamou para edificar uma única coisa. Deus te chamou para edificar todas as coisas. Somos reis e sacerdotes. Nós edificamos tudo. E para a honra e a glória do nosso Senhor. Aleluia. E agora eu quero contar o exemplo do pastor Tiago. O pastor Tiago, pedi permissão, né? Como ele escreveu, eu posso falar. O pastor Tiago, ele era infértil. Amém? Creio que os irmãos já conhecem a história. E ele escreveu no material algo muito precioso que me marcou muito quando eu estava lendo. Ele disse que por um período de tempo, ele colocou a missão de ter um filho sobre o Senhor. Forte, né, irmãos? O desejo do coração dele era singelo, sim ou não? Era honesto. A gente nasceu para criar uma família, para ter filhos. O meu maior sonho é ter um filho. Então eu quero dizer para os irmãos que é um sonho honesto. E eu não estou desmerecendo ou invalidando o sonho dos irmãos. Eu estou mostrando quem é que tem poder. Se são os problemas ou se são a luz, se é a luz do mundo, que é o Senhor. Então o pastor, quando ele coloca isso, marcou muito. Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Ele disse que por um grande período de tempo, o foco dele já não foi buscar mais o Senhor, mas foi buscar maneiras de fazer com que a Flávia engravidasse, que é a sua esposa. Então, por um leve período de tempo, ele deixou
Cristo, tirou Cristo da centralidade para pôr esse desejo, que era um desejo honesto. Então isso não é uma coisa que eu estou falando como se os desejos do nosso coração não fossem justos, não fossem projetos de Deus. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente atribui valor à dificuldade, ao projeto e não ao Senhor. O Senhor, ele é digno de atribuição de valor. E uma vez que atribuímos valor sobre ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então eu quero te dizer, além dos dois exemplos que eu falei para vocês, eu quero falar também sobre um exemplo bíblico do próprio apóstolo Paulo. Ele foi um homem que passou por isso também. Ele já era um homem de Deus. A palavra diz que ele era um homem extraordinário. A palavra diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, que isso no judaísmo é a coisa mais impressionante. A Bíblia fala que ele se sentou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, era um dos sábios mais importantes de todo o estudo judaico. A Bíblia fala que no aspecto lei, ele era fariseu. Fariseu é uma pessoa da alta cúpula. Nós usamos fariseu para falar sobre a pessoa que tem lei sobre todas as coisas. Mas fariseu na Bíblia era a alta cúpula, os maiores conhecedores sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele se passou por isso, ele viveu isso. Mas olha que interessante, porque com a revelação do Evangelho da Graça de Deus, um apóstolo que já era aprovado, ele já tinha uma obra extraordinária, ele escreveu mais de 50% de todo o Novo Evangelho, o apóstolo Paulo. Então, ele era alguém aprovado, ele tinha uma obra extraordinária, mas havia algo que lhe tirava a paz. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que eu acabei de falar, foi-me dado um espinho um mensageiro de Satanás para me atormentar. Verso seguinte. 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes eu orei. Pode deixar esse versículo, por favor. Você sabe, eu quero te ensinar um novo princípio. Existe um estudo da Bíblia que se chama numerologia, que a gente estuda o significado dos números. Essa palavra, esse número 3, tem um significado. Quantas vezes Pedro traiu Jesus? Negou Jesus, né? 3 vezes. Foi uma negação completa. Sim? Apocalipse, verso de número 4, versículo de número 8. Pode pôr. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de óleo. Bom, não importa. Dia e noite, os anjos cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vocês já conhecem, né, a música? Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, e a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. Irmãos, o que eu quero dizer, quantas vezes está a palavra santo? Porque ele é santo de maneira plena. Todas as vezes que a Bíblia cita o número 3, é a plenitude. Jesus se manifestou como filho, mas a trindade é Pai, Filho e 3 em 1. Nós somos corpo, alma e... Então, o que eu quero dizer para você é que quando a Bíblia fala sobre o número 3, ela quer dizer algo muito interessante. Ela fala que o 3 basicamente significa de maneira plena. Até esgotar as orações. No Getsêmani, Jesus orou para o seu pai 3 vezes. 3 vezes significa, nesse aspecto de oração, significa uma oração completa. Ele orou até perder as forças. Ele orou até que ele não aguentava mais. Então, quando ele fala, a Bíblia fala em 2 Coríntios 12, fala que o apóstolo Paulo orou 3 vezes, suplicou ao Senhor, basicamente, ele esgotou suas forças. Ele fez uma oração completa, para que aquele espinho na carne lhe fora quitado. Amém? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque orar 3 vezes quer dizer isso. Ele fez de tudo. Ele fez tudo para que Deus pudesse atender a oração. Deixa eu trazer para a nossa realidade. Ele jejuou 21 dias. Ele fez 40 horas de jejum. Ele foi para a célula todos os sábados. Ele veio ao culto todos os domingos. Ele orou, ele jejuou, ele fez de tudo. Mas o espinho não saiu. E o mais extraordinário é a resposta que o Senhor dá para ele. O Senhor disse, no verso 9, a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo tem uma das revelações mais lindas de todo o evangelho. Ele falou, se é na minha fraqueza que o Senhor se faz forte, a partir de hoje,
na minha debilidade, eu vou orar ao Senhor, agradecendo a Ele, porque eu sei, quando eu sou fraco, Ele é forte. Quando eu sou fraco, Ele é forte. Então, o que você imagina aqui? Esse aspecto é um homem que tirou, é um aspecto de um homem que só via o espinho na carne, amém? E ele começou a pedir ao Senhor, Senhor, por favor, tira esse espinho na carne. Jejuou, fez de tudo. Talvez esse espinho na carne se tornou uma obsessão na vida dele. Eu acho que ele passava noite e dia orando sobre isso. A resposta de Deus foi a coisa mais extraordinária. Quantos dos irmãos já passaram jejuns e jejuns orando pela faculdade, jejuando pela faculdade, jejuando por algum milagre de Deus, mas o que o Senhor tem para te dizer hoje é: a minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, olha o que o apóstolo Paulo fala: me gloriarei ainda mais, alegremente. Olha que afirmação: me alegrarei, mas alegremente. É muita alegria, né, irmãos? Me alegrarei alegremente na minha fraqueza. Não faz sentido nenhum. E olha o verso segue. Porque o poder de Cristo repousa em mim. A resposta de Deus para a oração do apóstolo Paulo foi: eu sou suficiente. A resposta de Deus para o apóstolo Paulo: minha graça é suficiente, é poderosa, é plena, é eficaz para você, para tudo que você precisa. Amém? E eu já vou partindo para o final, queria chamar aqui o Marinho, vocês vão ver que o clima vai mudar aqui. Fundinho musical é total diferença. Deixa eu te falar uma coisa. A graça de Deus não é uma ferramenta ou um meio para conquistar algo maior na sua vida. A graça de Deus é tudo que você precisa. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Não é uma ferramenta pelo qual nós chegaremos até o propósito final. Não, não. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Ele é tudo em todos. Ele é tudo que precisamos. Ele é total, Ele é pleno, Ele é suficiente e já basta. E uma vez que eu entendo isso, eu sei que Ele vai fazer. Amém? Eu quero fazer um estudo sobre um versículo de Colossenses 1, que o apóstolo Paulo ele faz uma descrição perfeita acerca de quem é Cristo. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Colossenses 1, do verso 15 até o 20. Eu quero que você preste atenção no que está dizendo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele disse assim: Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a... E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as coisas que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue, derramado na... Pode passar para o próximo. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Mas tem uma boa notícia. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante deles. Fala comigo. Sem culpa, livres de toda acusação. Deixa eu falar algo para você. Esse texto ele é muito bonito. E eu separei algumas porções desse texto, e eu quero que a gente medite nisso junto para finalizar. O texto começa dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Deus tem uma imagem. Você sabe quando Moisés subiu ao monte, ele agarrou uma vara, um cajado, para ajudá-lo a subir, e ele viu uma sarça ardente que queimava, mas não consumia. E quando ele viu Deus de perto, ele falou: Deus, mas como que eu vou apresentar para o povo? Qual que é seu nome? Ele fala: eu sou. Eu simplesmente sou. Ele é a imagem do Deus invisível. Antes de Cristo, nunca ninguém havia visto Deus no corpo humano. Ah, mas e os profetas? Os profetas eram mensageiros. Eles escutavam e eles diziam. Uma vez Moisés tentou ver ele
ver a Deus e Deus falou, você não aguentaria me ver. A minha glória é muito grande, a minha luz é muito forte. Mas Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus tem uma imagem, Deus tem uma expressão, Deus tem uma forma. Se alguém quer conhecer a Deus, basta conhecer a Cristo. João capítulo 14, de verso 6, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai se não vir a mim. Para conhecer o Pai tem que conhecer a Deus, a Cristo, Cristo encarnado, Deus encarnado na persona de Cristo. Eu quero te dizer hoje, Ele é a imagem do Deus invisível. O segundo verso diz, o primogênito sobre toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Isso é extraordinário. Oh, aleluia. Ele foi o primeiro de toda a criação. Ele não só foi o primeiro de toda a criação, ele foi o primeiro, ele foi o primogênito também da ressurreição. Primeiro ele ressuscitou, depois nós seremos ressuscitados com ele. Ele foi o primogênito, o primeiro de todas as coisas. Ele foi criado. É tão engraçado porque João, escrevendo seu livro, capítulo 1, verso 1, ele diz, ele é o verbo, o logos de Deus, e antes ele já era Deus, e ele estava com Deus na criação. Isso quer dizer que ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, porque no princípio ele já era o verbo, e o verbo já existia, e o verbo era Deus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Aleluia, aleluia. Ele é o princípio. Você sabe, a palavra vai dizer que ele é o começo de tudo, mas ele também é o final. Ele é o alfa e ele é o começo e o fim. Você pensa que a sua história terminou, mas ele que dita. Por aí você pensa que tudo acabou, que não existe mais destino. Eu tenho uma palavra de vida para a sua história. Se você está se movendo pela luz de Cristo, que é o sol, ele não jogou a toalha ainda sobre a sua história. Porque você vai existir de algo que ele mesmo não terminou. A palavra de Deus diz que ele é o autor e ele nos levará para perfeccionar até o cumprimento da sua vinda. Eu quero te dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé, mas ele também é o autor e consumador da sua vida, da sua história. Você é um bom projeto, ele é o arquiteto da sua vida, você é uma construção bonita e plena diante dos olhos de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que você não precisa de nada, porque ele é o princípio e ele é o fim. Mais do que ser o primogênito da criação, também se tornou o primogênito da ressurreição, para ser o primeiro em tudo. Ele é tudo, ele é o primeiro. O verso seguinte diz que ele é a plenitude de tudo. Plenitude de tudo. Deus habitou na plenitude em Cristo, reconciliou todas as coisas em Cristo, todas as coisas foram reparadas em Cristo, não há nada que ele não consumou. João 19:30 diz, está consumado, está pago. A dívida que estava sobre as nossas costas, a dívida do pecado, a dívida das nossas más condutas, estava sobre ele. Por suas chagas nós fomos curados, pelos espinhos na sua cabeça nós fomos coroados como reis e sacerdotes. A cruz foi o caminho. A cruz foi o caminho pelo qual hoje nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fala um aleluia, em nome de Jesus. Ele é a plenitude de tudo. Quando buscamos Cristo, quando centralizamos a Cristo, quando entronizamos a Cristo, encontramos tudo nele. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu tenho uma resposta que ela é única e suficiente. Deus é tudo que você precisa nesse dia de hoje. Amém? Separei dois versículos. Provérbios de capítulo 25, verso 2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas a glória dos reis é encontrá-las. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é as glórias dos reis. Nós somos chamados de reis e... Sabe qual que é a maior glória do próprio Senhor? É Cristo. Benditos são, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos a causa do seu nome. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que conhecem o evangelho. São aqueles que são perseguidos a causa da mensagem. Bem-aventurados são aqueles que têm a vida transformada por aquele que nos salvou. Bem-aventurados que colocam Cristo no centro. Bem-aventurados serão aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, porque aquele que amou de tal maneira o mundo, que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Eu quero dizer para você que se a glória de Deus é esconder certas coisas, e a glória dos reis, que somos nós, é encontrá-las, eu tenho uma palavra de vida para você. Tudo que você precisa está em Cristo. Colossenses de capítulo 2, verso 3 disse assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Uma vez que você encontra Cristo, você encontra todos os saberes, todos os tesouros. Não há nada que esteja longe de Cristo. Se nós temos o prazer de ter Cristo dentro de nós, eu digo mais, todos os tesouros e a sabedoria já está dentro de nós. Porque o Espírito Santo e Cristo são a mesma pessoa. Gui, como você tem tanta ousadia para falar isso? A palavra diz que ele ia ascender e ele deixaria alguém tal qual, igual, da mesma natureza para nós. Amém? Você crê nisso? Aleluia, aleluia, aleluia. Em outras palavras, fomos levantados como reis para encontrar a glória escondida de Deus. Mas não está tão escondida assim, está dentro de você. Não tá, Deus escondeu, mas está dentro de você. Uma vez que somos novas criaturas em Cristo Jesus, já temos todas as provisões, sortes e provisões para as nossas necessidades. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo que uma vez que Cristo habita em você, você não tem mais nenhuma necessidade. Todas as nossas necessidades são supridas por aquele que nos amou, aquele que nos fez um tabernáculo vivo. Nós somos um tabernáculo perfeito. Ele escolheu tabernacular em mim, em você, e agora porque Ele vive em nós, já não vivemos mais nós, senão que Cristo vive em mim e vive em você, e agora todos os tesouros e saberes estão dentro de nós. A minha pergunta é: você quer encontrar? E voltamos para a pergunta inicial: será que Ele quer fazer? A resposta para você: eu quero. Amém? Queria chamar a banda aqui em cima. Eu falei que ia mudar aqui. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Para de buscar um propósito. Não seja como eu na minha adolescência. Não busque um propósito existencial. Busque nele. Busque nele. Busque nele. Gui, eu não consigo mais fazer certas coisas. Talvez você está aqui, sinto do meu espírito, completamente esgotado, sem força, pensando em desistir de tudo. Mas eu tenho uma palavra de vida para você. Você já tem tudo aquilo que você precisa em Cristo Jesus. Vem provar. Vem provar. Vem viver a vida pelo qual vale a pena. Vem viver uma vida pelo qual o Senhor no final, vendo você, falar: meu filho, benditas são suas obras. Vem viver uma vida pelo qual, quando passar pelo fogo, será ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero te chamar hoje para viver uma vida segundo o Criador nos criou. A vida pelo qual vale a pena viver, vale a pena morrer, vale a pena pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque não existe nada que seja capaz de mudar uma pessoa por dentro. Você pode estudar 7 anos, 10 anos, 15 anos, a medicina, você não vai encontrar nada que muda algo de dentro. Você pode sair hoje para uma loja, comprar um monte de roupa da Zara, amém? Mas você só vai mudar o externo. Aquele que pode mudar o interno chama Jesus Cristo. Aquele que pode mudar a sua genética, cooperar para o seu bem, chama Jesus. E deixa eu te dar uma boa notícia, Ele já habita dentro de você. Então por que você está procurando uma loja da Zara, aquilo que o Criador já te deu, amém? Você crê nisso que eu estou falando? Oh, doce Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se demorar a resposta de oração, não importa tanto, porque Cristo é suficiente. Se vier rápido, glória a Deus, Deus é bom. Tudo é uma questão de colocar Cristo no lugar que Ele corresponde. O centro de tudo. Deus colocou, você sabe, a palavra diz que Ele, sendo Deus, não considerou ser como Deus, senão que Ele se diminuiu a ponto de ser pequenininho. Aquele que andaria sobre as águas, Ele teve que aprender a andar. Aquele que era o verbo de Deus, Ele teve que aprender a falar. Ele se diminuiu, Ele não considerou, Ele não levou em conta ser como Deus, senão Ele diminuiu ao ponto de ser uma criança, ter que aprender a andar, a falar, a respirar. Ele não considerou ser como Deus, senão que Ele esperou 30 anos para que se cumprisse a promessa. Ele não considerou ser como Deus, ser o Todo-Poderoso, senão que Ele invalidou tudo isso para que nós hoje, ao crer nele, tivéssemos vida. E não é uma vida tranquila, é uma vida em abundância. Deus colocou
a Cristo como o centro do universo. Não é tão difícil colocá-lo como o centro de nosso mundo. Eu quero te chamar hoje a que você tome a decisão de parar de buscar fora. Faculdade não vai te dar plenitude de vida. Desculpa te falar isso. O seu trabalho não vai te dar plenitude de vida. Porque quem pode gerar vida é o Criador da vida. Eu quero te chamar, te convidar para colocar de pé. Eu quero